tínhamos o Evangelho mais do jeito judaico, né, do da lei, dentro daquelas rotinas, né, sacrifícios. Agora Cristo ele veio e agora a gente não necessita mais, né, não precisa mais aqueles momentos ritualísticos que eles faziam, aqueles dias consagrados. Então o Senhor veio e a partir deles os discípulos receberam sua verdade. Agora eles vão ensinando, vão falando do Evangelho como a ordenança de Jesus, né, de Samaria até o fim da terra. Né? Então, vemos essa construção que é o dos apóstolos. E o capítulo 1, do versículo 1 ao 17, ele vai mais se apresentar, falando um pouco disso. Do 24 ao 25, ele vai começar já num assunto em que vai basicamente se assemelhar com o que vamos tratar hoje. Porque ele vai entrar numa argumentação sobre a pecaminosidade universal. Ele vai iniciar no versículo 23 ao 25, tratando exatamente sobre isso. Ele vai falar que ele inicia dizendo que os gentios, na verdade, ele vai direcionar os gentios, dizendo que os gentios pecaram, que eles por si só não conseguem chegar a Deus. Então ele vai iniciar a argumentação no versículo capítulo 1, dizendo que os gentios, eles são pecadores, que eles somente, pela sua própria força, não conseguem chegar a Deus. Aí ele novamente vai vir no versículo 2, no versículo 2, falando sobre a pecaminosidade dos judeus. Ele vai tratar sobre a pecaminosidade dos judeus. Ele tratou primeiro da pecaminosidade dos gentios, no início do capítulo 2, e agora ele vai tratar, que é o que vamos ver hoje, a pecaminosidade dos judeus. E depois, mais para frente, no capítulo 9, ele vai mudar a argumentação para tratar sobre a pecaminosidade universal. Ele diz que reconhecemos que nenhum há nenhum justo, nenhum sequer. Então, faz parte de uma argumentação que Paulo está criando para falar de como somos pecadores, como somos depravados. E essa é a doutrina que vamos mais ver nos versículos de hoje. Nesses 4 versículos, ele vai tratar mais sobre a depravação total, né? Que seria o homem é pecador, o homem foi afetado pelo pecado, então ele somente, por si só, não consegue chegar a Deus. Então, entendendo um pouco isso, a argumentação que ele faz se apresenta, fala sobre a pecaminosidade dos gentios, fala, agora vamos ver a pecaminosidade dos judeus. Então, quando ele vai começar? Ele vai, no capítulo 1, se referir agora de Deus, como eu falei no início. Estava falando de gentios, ele estava dizendo, eles têm a revelação natural. O Senhor se revelou a eles, por isso eles são indesculpáveis. Lembrando da criação do Agostinho Carlos, que ele fala, temos que tirar da nossa mente esse pensamento de um índio que está numa tribo inocente, em que ele morrendo ele vai para o céu. Porque ele fala que isso vai matar de alguma forma o evangelismo. Porque se o índio inocente que não ouve o evangelho morre e vai para o céu, qual a necessidade de um evangelista chegar aí e pegar o evangelho sem estar sendo salvo? Ele faz até uma argumentação assim. Ele fala que, tipo, se o índio que ele não conhece, uma tribo que não conhece o evangelho, ela está morrendo por não conhecer, ser inocente. Melhor seria que não existisse. E não evangelizasse. Que se um evangelista chegasse e evangelizasse, a metade cresce e a metade não cresce. Ele continua a outra metade. Aí ele fala que, tipo, essa lógica não faz muito sentido. Por isso que ele fala que em todo ser humano que existe, tanto réprobos, né, que são aqueles que são condenados, que não são os eleitos, né, como são os salvos, eles têm a consciência de que existe um Deus. Essa consciência está presente neles, que faz com que eles sejam indesculpáveis. Eles têm uma consciência de Deus, mas eles a suprimem, eles a negam, eles reconhecem que há um Deus, mas mesmo assim eles pensam em agir irracionalmente, como se não houvesse. Estava lendo a sistemática do Hebrew e ele fala exatamente isso. Você negar a existência de Deus é uma forma irracional. Ele diz que você olha a criação, a forma genial como ela atua, a complexidade, os mínimos detalhes da criação, você dizer que veio do nada, surgiu pelo acaso, isso é irracional. Então ele fala que essa irracionalidade é do pecado. Aqueles que estão no pecado cometem esse erro irracional de acreditar que não existe um Deus. Basicamente isso que ele vai tratar no versículo 1, aí vai passar para o versículo 2. Ele vai exemplificar, ele vai dar alguns exemplos de como os judeus estão pecando. Caso ele vai argumentar sobre a pecaminosidade dos judeus, ele vai dizer algumas atitudes que os judeus têm e que eles estão pecando com essas atitudes. E mais agora, mais no versículo 4, que a gente vai ver, é a consequência disso. Na verdade, esse vai ser para a próxima aula. As demais exemplificações que vai vir de 9 3
só do 17 ao 21. O 22 e o 23 vai ser outros exemplos na próxima aula. E o 24 é a consequência disso, que a consequência é o nome de Deus ser blasfemado entre os gentios. Quando não vivemos o evangelho de fato, o manchamos e isso é descarne, serve de descarne para aqueles que vêm sem o conhecer. Então, basicamente, essa é a menção que ele vai fazer. Mas agora, começando pelo versículo 17, eu quis dar mais um panorama do que vai ser a aula, que vai tratar exatamente sobre o judeu em si. Então, vamos começar no versículo 17. Calvin ele vai separar as seguintes frases do início, do bem do início do 17. Ora, tu que levas o nome de judeu e recusa na lei. E agora, Paulo, novamente, ele vai iniciar agora a argumentação falando se referindo aos judeus. Ele mostra que os privilégios e que eles tanto se orgulhavam, que é a lei moral de Deus, eles eram insuficientes para alcançar a genuína glória. Então, a questão deles se gloriarem, ter recebido primeiramente a lei moral de Deus, que é o 10 mandamentos, eles tomavam para si um conhecimento e que se eles receberam, eles foram o primeiro a receber, então eles de alguma forma já teriam sido salvos somente por receber. Eu estava me lembrando da pregação do próprio Nicodemos, ele contextualiza isso historicamente, porque ele diz que muitos escritos judeus retratavam isso. Diziam que Moisés estava, de alguma forma, na frente do inferno para que impedisse qualquer judeu de entrar. Isso eram os escritos que eles faziam, tipo, histórias, narrativas que eles construíam. Eles acreditavam de fato nisso. Por ter judeu de sangue, eles poderiam ser, de fato, tipo, eles herdassem a salvação assim que nascesse. Então, você vê o engano que Paulo vai falar e ele vai se referir a você que tomas o nome de judeu, que se orgulha de ser judeu. Ele fala, e repousa na lei, ele vai contextualizar isso. Então, o Hermes Maia, né, que faz a nota de rodapé, comentando com o que eu estou utilizando, ele vai argumentar sobre a tradução dessa palavra, ora tu. E ela tem uma tradução do grego que é muito difícil de ter um nível comparativo, um versículo que se compare, seja equivalente. Mas um versículo que se compara é o próprio versículo 21, que é o final, que vamos ver mais para frente. Ele vai falar, então tu, aí vai se referir novamente aos judeus. Ele fala que pode ser traduzido também de embora na verdade, tu que leva o nome de judeu, ou todavia, ou não obstante, tem uma questão adversativa. Então ele fala dos judeus e ele claramente ele traz agora essa pergunta. Ele questiona os gentios, na verdade, os gentios que não conheciam a Deus e eles eram desculpáveis, e ele traz essa pergunta novamente para os judeus. Ele fala, você acha que, levando no sentido de você acha que vocês estão livres disso? Eu estou falando dos gentios e eles estão em pecaminosidade, porque eles não reconhecem o Evangelho, não reconhecem a lei, e eles não a vivem, ele é suprimir essa verdade. Mas vocês que reconhecem, vocês também pecam, e vocês não serem condenados assim como eles. Porque vocês não devem se orgulhar. É muito bom que ele não só traz uma palavra só para um lado. Ele fala, vocês precisam também ouvir essa palavra, essa advertência, porque assim como eles estão condenados na eternidade, vocês sabendo da sua incrédulos. Vocês, tendo a lei na mão de vocês, vocês ainda vivem com incredulidade. Então é muito bom a gente entender esse termo grego, porque de fato ele traz a argumentação dos gentios, mas ele também traz para os judeus. Então, aqui ele vai agora explicar o termo judeu, né? Porque Paulo vai enfatizar que leva o nome de judeu. E ele vai tentar explicar de uma forma narrativa, ou historicamente, na verdade, né? Como eles começaram a se chamar de judeus. Porque judeu vem da tribo de Judá. O termo judeu é da tribo de Judá. Então, se existem 12 tribos, cada tribo tem uma nomenclatura para você se referir, porque como eles eram clãs, então cada clã ele tinha uma região que eles cuidavam, que eles governavam e eles davam sua família. Mas depois de um tempo, todos agora se chamam de judeu. Agora eles não se chamam como as demais tribos, né, como a tribo de Rubem, como a tribo de Simeão, Zebulon, Issacar. Eles tomaram para si o termo judeu, oriundo da palavra Judá, né, que é o próprio termo da família, né, a própria tribo de Judá. Ele vai argumentar, mas talvez ele vai cometer um erro aqui, porque ele diz que eles foram chamados de judeus somente na diáspora, né? Quando acontece nada, eles são espalhados, aí eles se chamam de judeus aí. Mas o Hermes Maia fala
no 2 Reis, quando eles estavam, não em cativeiro, mas eles estavam com alguma disputa com alguns reinos vizinhos, e fala que eles foram expulsos. Aí se refere a ele como os homens de Judá, mas ele fala de toda a tribo. Toda a tribo ali já se denominava judeu, com referente ao nome da tribo de Judá. E tantos outros são chamados antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois. Então, é uma nomenclatura que ela já vem de muito tempo. Ela não aconteceu em Atos, ela aconteceu muito antes do Novo Testamento. E alguns estudiosos vão argumentar que eles começaram a chamar assim por conta da profecia do Messias, por conta de Cristo, porque Cristo viria pela descendência de Judá. Então, um apego que eles teriam era a tribo que viria o seu Salvador, aqueles que o libertariam. Então, talvez eles em comum acordo, eles decidiram ser chamados assim, porque, apesar de, por conta, né, na verdade, dos cativeiros que eles tinham sofrido, das perseguições, então, as famílias acabaram se misturando bastante, acabaram estando em outras regiões, acabaram ficando distantes, acabaram não tendo uma entre aspas, pureza no seu sangue para que viesse ter todas as 12 tribos. Aí eles decidiram, em comum acordo, se chamarem judeus. Então ele faz essa explicação da origem desse nome, para entendermos um pouco mais sobre o porquê que Paulo ele enfatiza esse nome, porque de fato ele se orgulhava. E para deixar, para concluir esse assunto, ele fala do nome judeu, que judeu é todo aquele que declara ser o herdeiro do pacto que o Senhor fizera a Abraão. Então, esse nome de judeu agora, todas as tribos, mais que seja descendente, mas que eles sejam descendentes de outras das 12 tribos, eles agora tomam essa nomenclatura para si, como também olhando para o Messias, na esperança deles, que viria para nos salvar. Agora, vamos vir para a parte B, 17, que vai falar de repousas na lei e de glorias em Deus. Essa parte B, ele vai dar duas características desses judeus. Ele vai primeiro falar e se referir ao judeu, entender um pouco mais sobre o porquê que as 12 tribos agora se chamam agora pelo nome de uma só. E ele vai agora dar duas características desses judeus. Na verdade, vão ser 4. A gente vai ver uma no versículo 17, mais na frente, no versículo 18, mas as duas características que Paulo vai dar a esses judeus, uma é que eles repousam na lei, e a segunda, eles se gloriam em Deus. As outras duas não estão no versículo 18, um pouco mais para frente, mas conhece a sua vontade e aprova as coisas que são excelentes. Então ele olha para esses judeus e ele dá 4 características. Uma coisa que é bom de pensar e de dar uma olhada é que ele vai ironizar. Quando ele fala dessas características, ele fala com ironia, porque ele está de fato mexendo com o ego daqueles judeus e a hipocrisia com que eles estavam vivendo. E ele vai ironizar com essas duas primeiras características, que é que repousa na lei e se gloria em Deus. E ele fala isso não como aquela pessoa que tem um coração devoto, que é repouso na lei, né? Tem o seu repouso na lei do Senhor, que a medita, que aguarda, mas na verdade é o contrário. Ele fala que eles têm um coração obstinado, eles têm um coração orgulhoso. Você vê que ele ironiza essa característica já para afirmar que tipo, vocês estão fazendo exatamente o contrário. Vocês que têm o nome judeu, que têm a lei do Senhor, o Senhor foi primeiro, ele entregou a lei primeiro a vocês, mas mesmo assim vocês, em vez de repousar na lei, vocês se orgulham de si mesmos, vocês não se alegram por ter a lei, vocês se orgulham por ter algo que vocês não vivem. Ele fala muito da questão do ego do judeu, que eles tinham a lei e eles poderiam, de fato, se orgulhar num bom sentido, né, de saber que o Senhor deu essa palavra para eles, que eles receberam essa salvação, essa revelação especial, mas, na verdade, eles ficaram obstinados, ficaram orgulhosos, eles negavam a pregação dessa lei, desse evangelho. Na verdade, o evangelho veio depois, né, mas da lei de Deus para aqueles que não a tinham. Então, eles se tornavam orgulhosos de repousar na lei. Ele fala de glorias em Deus. E esse glorificar aqui, ele fala que eles estavam transformando Deus em sua propriedade particular, exatamente sobre isso. Que em vez de eles se gloriarem em Deus, de ter recebido, ser grato a Deus, eles estavam utilizando aquilo como forma de se gloriar. Eles se tornaram um povo que se escondia, que não falava do evangelho, mas condenava aqueles.
muitas vezes não viviam e condenavam. Foi até que veio no início do capítulo 2, que ele fala sobre moralistas, né? Sobre aqueles que se orgulhavam tanto de falar, de dar sermões, de levantar leis, de condenar os outros, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam. Então, eles pensando que estavam glorificando a Deus, eles estavam, na verdade, como Deus e sua propriedade particular. Por isso que a forma certa de glorificarmos a Deus, e Calvino ele traz um versículo muito bom, que dá para fazer um gancho muito legal com o livro do meu pai, que é Busca de Deus. Ele fala a verdadeira forma de nos glorificarmos em Deus é em Jeremias 9:24. Se alguém puder abrir, está legal entender. O que ele vai dizer, essa é a verdadeira forma de nos glorificarmos em Deus. Não é nos orgulhando, não é menosprezando o outro, apontando o dedo para o outro, mas essa é a forma correta. A gente se gloriar, glorice em Deus, também me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faço misericórdia aos juízes e justiça na terra, porque dessas coisas me agradam. Aí é muito interessante que ele fala aí, que ele quer se gloriar de alguma coisa, glorice em mim. Aí ele fala, mais na frente, né, de compreender-me e conhecer. Ele fala a verdadeira forma de glorificarmos a Deus é através da sua palavra, né, através de fato expressarmos esse orgulho, essa glorificação a Deus. Ele fala que é o compreendê-lo, é o conhecê-lo, é estar próximo dele, é ouvir, é poder, de fato, não só mente ouvir, né, como eles falavam, né, vocês ouvem a exposição da lei, mas vocês não a praticam. Vocês acham que somente ser um salvo por ouvir, mas aquela informação de fato que o Evangelho traz, que é a santidade que vem através do Espírito. Quando a pregação é nos falada, o Espírito Santo atua em nós, a justificação nos é dada, nós somos justificados, e começa o processo da santificação. Quando não há essa santificação, talvez a palavra não teve a ação do Espírito Santo, na verdade, e essa pessoa não foi salva. Porque se ela não vive em santidade, se ela não vive negando o pecado que muitas vezes vem, ela não, de fato não foi justificada por Deus. Porque se ela for justificada, ela começa a entender, e o Espírito Santo age na sua vida para a santidade. E ele fala, e isso vem por compreender e conhecer. Eu estava fazendo um gancho muito interessante com o livro do John Piper, né, de Busca em Deus, que ele fala também sobre isso. O que é a alegria em Deus? É muito interessante que ele vai trazer, acho que é o primeiro capítulo, né? Acho que no primeiro capítulo ele vai tratar sobre a felicidade de Deus. Fala sobre o que o Senhor se alegra. E ele pega uma frase do primeira pergunta do catecismo menor do Westminster, e ele vai transformar ela de forma inversa, trazendo agora para Deus. Ele fala, tipo, qual é o fim principal de Deus? Qual é o seu maior desejo? É glorificar a Ele mesmo e se alegrar dele eternamente. Então ele vai trazer que se o sentido do homem principal, se o fim principal do homem é glorificar a Deus, alegrar-se dele, o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo e alegrar-se dele para sempre. Então ele fala sobre o conhecer, sobre o desejar, sobre o estar nele. E isso é glorificar a Deus. Pois, se como eu falei, né, do catecismo menor, está fazendo um gancho muito interessante nisso também, porque ele fala sobre conhecer, o sentir prazer dele. E isso é orando, jejuando, por mais que no começo já é difícil, mas o Senhor ele age na nossa oração, ele nos transforma, a gente faz ter prazer dele, porque essa é a felicidade do mundo, esse é o fim principal do mundo, é glorificar a Deus e alegrar-se dele para sempre. Então vamos ver agora o versículo 18. O versículo 18 ele vai começar assim: e conhece sua vontade e aprova as coisas que são excelentes. Aí essas outras duas características, e as duas que entendeu, que é repousem na lei de burguês em Deus. Vamos ver as outras duas, que é conhece a sua vontade e aprova as coisas que são excelentes. Então vemos que ele começa dizendo que eles conhecem a sua vontade, conhecem as ordenanças da lei. Pois fala que eles possuíam o conhecimento divino, pois era a lei moral de Deus, a qual se instituiu. Ele fala daquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, é a lei moral de Deus. Ele fala que, até na própria tradução, ele vai fazer uma tradução muito interessante para entender mais essa terminologia um pouco mais para frente. Ele fala que vocês provaram, e agora vocês distinguem, vocês sabem a diferença das coisas que de fato são excelentes. É o que ele vai falar, né? E aprova as coisas que são excelentes.
vocês agora provassem, vocês provaram agora as coisas que são excelentes. Ele diz que as coisas que são além, as coisas que são excelentes, ele vai usar uma palavra aqui que é um pouco difícil de entender, que é difere, coisas que diferem. Coisas que diferem são coisas que são elevadas. Vocês agora conhecem as coisas que são superiores, coisas que agora que são excelentes. Então agora ele vai iniciar essa argumentação dizendo, ele vai contextualizar a questão do provar. Ele fala aqui, né, conhece a sua vontade e a prova. Ele vai, o Emerson Maia, que ele está fazendo o controle da pele, está fazendo a argumentação com o comentário de Calvino, ele vai dizer que esse termo, a provas, ele tem dois significados. Ele pode ter duas significações para o que pode ser entendido do texto. Né? Então, ele tem duas formas que podemos entender. Que esse prova, da prova de justiça excelente, pode vir de aprovação da escolha. E isso vem de conhecermos algo bom, porque ele de fato nos traz coisas boas. Então, seria um veredito. Não, eu sei que ajudar alguém em necessidade é bom, porque quando eu ajudo, eu vejo que a pessoa agora ela tem alguma forma de se entender e aquilo é bom. Então, uma primeira forma de aprovação é a aprovação da escolha. Quando algo é bom, simplesmente por ser bom. E existe uma outra forma de identificar a prova pela aprovação do juízo, quando há uma comparação entre o que é bom e o que é mal. Então, ele fala que essa palavra que aprova as coisas que são excelentes, as coisas que vêm de Deus, as coisas que são a lei, você pode identificar tanto como aprovar a escolha, que você viu que é bom, porque o Senhor ele age em nós e a pura ação dele, a própria vontade dele é boa, ou também pode ser uma aprovação de juízo. Vemos o que é mal, por isso sabemos o que é bom. E ele fala que acho que as duas interpretações podem ser utilizadas, e podem ser utilizadas nesse mesmo sentido, que é o conceito do conhecimento, que é bom pela comparação real do que é mal. Então é a questão da aprovação do juízo. Né? Então ele nos traz que essa palavra aprovaste, vamos ver até uma outra forma, né? Vem do saborear, vem do conhecer, vem do paladar, vem do degustar. Vocês provaram as coisas de Deus, vocês receberam as coisas de Deus. Então, talvez ele aqui está falando da hipocrisia do judeu novamente. Vemos que, da mesma forma como ele utilizou ironia, as outras duas, ele vai utilizar ironia novamente nessas outras. Ele fala que vocês conhecem a sua vontade. Então, vocês que dizem que conhecem a sua vontade, que criam para si leis a mais do que a lei de Moisés. Então, ele está novamente criticando, e de forma de ironia, falando contra ele. Né? Ele fala que os judeus eram tão instruídos, se diziam tão instruídos na lei, que podiam formular juízos para todos. Podiam criar vários tipos de ordenanças, vários tipos de regras, mas eles meio que não a seguiam. Fala também, na citação do Calvino, que a vontade deles, segundo era revelada na lei, e aqui é designado como um instrutor que deve ser corretamente aprovado. Então ele fala que o que deve ser o nosso instrutor, que ele vai até fazer uma comparação com o instrutor de cegos, guia de cegos, instrutor de sensatos, que Paulo vai novamente ironizar com os judeus. Ele vai dizer que o que deve ser o nosso guia, o que deve ser o nosso instrutor, que devemos repousar, que era o que não estamos fazendo, era a lei do Senhor. Essa lei, ele está se referindo ao 10 mandamentos. Podemos entender também como o Evangelho. A palavra dele é que devemos nos repousar, é que deve ser o nosso guia, que deve nos direcionar, que devemos nos fazer. Aí ele vai novamente agora pegar essas duas terminações, provas, aí há coisas que são excelentes. Aí esse provas, como eu falei anteriormente, vem também do aprovas, do cheque, né? Seria mais ou menos como você aprovar, você viu que é bom, você marcou, você concluiu aquilo, né? Pode ser coisas que são excelentes. Aí provar pode ser também testar, também se examinar. Vocês que examinam as escrituras, vocês que provam as escrituras, vocês que aprovam, quando vocês veem que ela é boa, e que vocês têm esse entendimento, vocês conseguem aprovar e vocês sabem, porque normalmente ele traz a palavra a eles, né? Vocês que aprovam as coisas que são excelentes. Então, novamente ele traz essa ironia para eles, na verdade, na primeira, né? Porque conhece a sua vontade e aprova as coisas que vêm de Deus, as coisas que são excelentes. Aí agora dá para tirarmos desses dois, do provar, do conhecer e das coisas excelentes, coisas que são além, coisas que são superior, que vem de Deus, né? Então dá para tirar duas traduções. Fala que pode ser tanto
tu provastes e distinguistes coisas que diferem, ou tu provastes coisas excelentes por outros. Aí ele fala que a melhor argumentação seria a primeira, usar vocês que conhecimento, vocês que provaram, vocês que viram, vocês que receberam, porque vocês sabem do Evangelho, né, agora na questão da lei, né? Vocês sabem a lei, vocês conhecem a lei, vocês vivem a lei. E aí, que vai enfatizar que essa é a melhor tradução, né? A primeira, que é tu provaste e distinguiste as coisas que diferem, é que ele vai ser explicado pela cláusula segunda, sendo instruído pela lei. Então ele fala que vocês conhecem, vocês receberam, vocês seguem, vocês sabem que são coisas excelentes, porque vocês têm sido instruídos nela, vocês têm sido instruídos pela lei. Então, basicamente, o exemplo ele vai tratar mais sobre essa questão de nomenclatura, mas para entendermos o sentido que ele fala querendo dizer ali, como provar que vocês conheciam, não é somente aprovaste, no sentido de vocês viram que é bom, mas também de reconhecer, receber. Então, é interessante para conseguirmos entender a tonalidade que Paulo está dando para essa questão. Aí vamos agora para o 19. 19 ele já começa falando também que se estás convicto de que és guia de céu. Novamente ele vai falar contra a soberba de Deus. Ele diz, vocês tomam para si que vocês são guias de céu. Ele vai dar algumas outras referências, né, que são instrutores sensatos, vocês são mestres de crianças, vamos ver um pouco mais adiante. Mas ele vai falar dessa arrogância deles. E Calvino vai apresentar que eles se achavam tão superiores àqueles que não tinham a lei, que eles achavam que eles não somente tinham o suficiente para si, mas que eles podiam transbordar para aqueles que não sabiam. Por isso que eles se diziam guias de cego. Ele fala, também, que possuíam uma mudança tal de cultura espiritual, como o conhecimento da lei, que eles podiam contribuir para os outros. Então, eles se denominavam de cegos. Eu sei o verdadeiro evangelho, eu sei a verdadeira lei, né? Vocês não conhecem, mas eles tomavam assim como orgulho. Não é questão de que eles sabiam que o evangelho, a lei era verdadeira, mas de que eles tomavam isso como orgulho, eles olhavam para eles, não, eles que são cegos, né? Eu que sou os guias deles, né? Eu posso instruir. Mas precisamos entender o que ele está se referindo aqui, como os cegos, como os insensatos e as crianças. Então, ele aqui vai falar sobre essas terminologias, né? E que elas estão claramente se referindo também aos próprios judeus. Quando ele fala aqui, ele não está dizendo de pessoas comuns, como judeus que instruem, judeus que ensinam. Ele está falando dos mestres judeus. Ele fala que vocês são mestres e insensatos, vocês são instrutor e daqueles que não conhecem, daqueles que são leigos. Então, ele está se referindo também aos judeus. Fala que ele pode acabar pensando que está se referindo aos gentios, mas ele está se referindo novamente aos judeus. Aqueles que não se denominavam guias de cego, aqueles que estavam aprendendo, aqueles que estavam estudando. Então, interessante que ele tem tudo isso. Então, ele fala aqui que eles eram tais como doutores judaicos. Eles não devem ser misturados como tendo alguma grande diferença no significado real. Então, todos esses daqui, tanto o instrutor, quanto o guia, quanto o mestre, eles estão se referindo a níveis de ensino judaico. Aqueles que possuem algum nível de ensinar, de ensino público e da leitura da lei. Então, deve-se observar também que Paulo, como exemplo, uma pessoa comum, mas erudito, normalmente daqueles que estavam falando do Evangelho para aqueles novos judeus que estavam aprendendo, aqueles novos judeus que estavam olhando e eles se orgulhavam por ser o guia deles, o instrutor deles, o mestre deles. Vamos ver agora o 20, que ele vai dizer assim: tendo na lei a forma do conhecimento e da verdade. Ele diz aqui que esse é um sentido causativo, porque tens a forma do conhecimento. Pois, novamente, utiliza de ironia para dizer que eles acreditavam que tinham em seu íntimo todo o segredo da lei. Normalmente, ele vai utilizar a ironia aqui para confrontar os judeus, dizendo que eles tinham na lei a forma do conhecimento e da verdade. Novamente, aqui ele vai explicar a nomenclatura e o termo grego, que vai dizer que a forma aqui, ela também é meio difícil de encontrar um correspondente ao versículo, mas se contém Timóteo 3,5, que fala que tudo aparece
aparência de piedade. Isso é bastante conhecido, da aparência de piedade, me negando, mas negando a eficiência dela, afastados. Então, quando ele fala aqui da forma, tendo na lei a forma do conhecimento da verdade, não pode ser utilizado na aparência feminina. Então, ele bota aqui que é um termo utilizado no bom sentido. Eles falam que eles têm na lei, eles sabem que a lei é a forma verdadeira, eles sabem que na lei tem a aparência verdadeira, que provém da verdade. Né? Então, é como se significasse essa palavra forma um esboço, um delineamento, uma representação no sumário. Vocês têm na lei o sumário, vocês têm na lei algo que os guia, vocês têm na lei um caminho, um mapeamento. Aí, na questão do conhecimento, ele fala que se refere à moral. E o que é esse conhecimento que tem na lei a forma do conhecimento? Então, vocês têm na lei o mapeamento da verdade moral do Deus. Ele diz que outros podem considerar esse termo, essa palavra forma, que é guia, né, que é o caminho, como uma utilização do hebraísmo. Então, ele colocaria dois substantivos em vez de um substantivo adjetivo. Então, ficaria o verdadeiro conhecimento. Então, ele redundaria ainda mais. Não é somente o conhecimento, mas o verdadeiro conhecimento. Tendo na lei o caminho, a forma do verdadeiro conhecimento. Então, Paulo está confrontando ele, porque ele de fato possuiu a lei, ele de fato possuiu uma revelação especial. Não era como os gentios que só tem uma revelação natural, e que através da revelação natural é suficiente deles chegarem a Deus. Mas eles tinham uma revelação especial. Assim como nós temos agora no Novo Testamento também, né? Mas eles tinham essa revelação especial, e ela é de fato o caminho, ela é de fato o sumário, os caminhos para a verdadeira verdade. Que provinha da lei, mas mesmo assim eles a negligenciavam, mesmo assim eles a deixavam de lado, eles não a recebiam. Então, ele fala aqui que ele pega o termo, esse termo forma, ele vai utilizar ele de várias outras formas, para dizer que ele enfatizava a aparência, que os judeus eles pregavam a lei, eles traziam a lei, mas era algo muito aparente, eles mais falavam, mais ensinavam, de fato, se orgulhando, dando forma verdadeira, porque de fato eles não a recebiam, eles não, talvez até pela infidelidade, talvez pelo costume, ou até por pecados que eles não queriam abandonar. Então a lei que eles pregavam era mais uma lei de aparência. Você via que esse conhecimento que eles traziam, essa verdade, que eles possuíam, eles não a falavam, eles não ensinavam, eles a guardavam para si mesmos. Isso era questão de orgulho, se tornava um orgulhoso. Eles não recebiam essa opinião de fato. Então, Paulo ele vai continuar essa argumentação na próxima aula. Ele vai tratar sobre a pecaminosidade também do Deus, mas ele vai exemplificar um pouco mais, ele vai trazer alguns exemplos e vai fechar a questão no capítulo 3, entender mais sobre a pecaminosidade geral. Então, é basicamente isso que o Paulo vai falar. Esses 4 versículos que iremos. Falando sobre como os judeus, eles recebendo a lei de Deus, a sua revelação especial, eles não adoraram, assim como os gentios que receberam a revelação natural, através da criação, através da manifestação da glória de Deus na sua criação, no mundo glorificado. Então ele exemplifica através do mestre, né? O mestre judeu, que ele se orgulhava de ensinar, se orgulhava de guiar aqueles que ele dizia ser cegos, ele dizia que eram crianças, e até o termo aqui no grego, ele fala mestre de crianças, é de fato até bebês. Quando você vê o termo grego, ele infantiliza tanto que ele chega a falar que eles eram ensinadores de bebês. Pessoas que eram tão inocentes, tão iletradas, que mal podiam conhecer esse conhecimento que eles tinham. Então, de fato, eles se orgulhavam. Eles não pregavam o evangelho, de fato, a verdade era a lei, eles não confundiam o evangelho e a lei, mas eles não falavam da lei, eles ensinavam a lei até aqueles que eram judeus que estavam no seu redor. Então, é basicamente isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Falou tudo, De que hora? Porque hoje não tem. Hoje pode ser. Se alguém falar alguma coisa, a mulher quer dizer alguma coisa, eu tô sentindo.
dá, acho que já. Eu estava querendo trazer esse ponto. Não sei se dá para falar sobre esse ponto do infra e o supra que a gente estava conversando, que traz também uma interpretação muito boa para falar sobre depravação total. A gente estava falando sobre depravação total, que é em si é o pecado original que aconteceu em Adão. Aconteceu em Adão e que afeta todos que vieram depois deles, por isso que não podemos chegar a Deus. Aí tem até sobre esse ponto que você entende que como o pecado em si chegou. Aí tem essas duas palavras que é o supralapsariano e o infralapsariano, que são duas palavras para tentar explicar como aconteceu, que o supra acredita que é uma das visões que é do calvinismo, que Deus decretou a queda. Deus decretou a queda, decretou a eleição, decretou a queda e o chamou para quem os elegeu. Aí o infra, Deus decretou permitir a queda e assim os elegeu. O entender esse ponto é que no supra, Deus elegeu todos antes da fundação do mundo para quem os ia salvar, decretou a queda e assim o chamou aqueles que ele o elegeu desde a fundação do mundo, que é mais uma parte. É a questão da presciência, né? É o infra ou o supra? É o supra, que é o de decreto. Que eles acreditam que o Senhor previu que a queda viria, é por isso que ele elegeu e ele também decretou que a queda aconteceria. Então seria a eleição, a queda antecedendo a eleição. Ele previu a queda, elegeu para que seus filhos possam ser salvos, daí ele elegeu e ele decretou a queda. Porque também tem uma linha de pensamento que diz assim, se Deus decretou a queda, então Deus é o autor do pecado. Sim, tem que falar. Aí, não, Deus não é o autor do pecado. Então, esse ponto que é. Porque a gente tem que ter cuidado, tem que estudar, por isso que a gente tem que estudar bem, ter cuidado nessas coisas, porque tem gente que sempre pergunta assim, né? Se Deus é tão bom, por que não vai tomar? E Deus ele sabia de tudo, então por que ele deixou? De que ele deixou a doença do pecado? Por que ele permitiu que aquilo acontecesse? Então, é por isso que a gente tem que estudar mesmo, porque E não porque traz o pensamento, né? Porque o pecado em si veio ao homem, né? Aí Deus não tinha obrigação, mas com a sua graça ele os salvou ainda. Deus não tinha obrigação, pois Deus fez pecado. Adão ele tinha uma liberdade de pecar e não pecar. Só que em sua liberdade ele escolheu pecar. Aí você entende, mas é uma coisa tão Isso é muito interessante. Só que depois da queda do homem, depois da queda do homem, sem Deus não tem como o homem não pecar. Sim. Aí é uma coisa que você fica se mudando. É porque de fato a salvação é um processo. A gente acha que a salvação é uma coisa que é só, levantar a mão assim e dizer, pronto, eu tô salvo. Não, é como, inclusive, alguns podemos dizer, né? A salvação é o já e o ainda não. Então, é um processo, por isso que é muito importante. E é interessante entender essa melhoria dele. Quando acontece as coisas ruins, acontece um acidente, algo ruim, o Senhor ele não se agrada naquilo, né? Fala que ele não se apraz na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas vemos que ele é tão grandioso, ele é tão soberano, que até sobre essas coisas que são ruins, ele tem controle. De fato, não podemos até entender como ele pode ter decretado, mas sabemos que ele é tão soberano que